Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo Underline Metamédico, né? O pessoal tá chegando aqui, a Lígia, Endoscopia em Foco, Van Empreender, José Maia, grande José. Queria saber se vocês estão me ouvindo bem. Tá tudo bem aqui com o áudio? Estão me ouvindo bem? Deixa um joinha aqui pra gente. O Acácio Cardio, Rodolfo Noronha tá aqui. A Blaise Advocacia, já vou colocar ele ao vivo. Tio Doival também tá aqui, né, pessoal? Quero agradecer muito a presença de você nessa live hoje aqui. Uma live extremamente, digamos assim, providencial, vamos usar esse termo, né? Por quê? Porque a gente está diante aí de uma reforma tributária, né? Eu vou colocar aqui já o nosso a Blaise, o Lucas, né? Lucas, solicita para entrar comigo ao vivo, Lucas, por favor, que aí eu já te aceito aqui, tá bom? Então a gente está aí na questão da reforma tributária e a gente precisa realmente entender os impactos, né, que essa reforma tributária terá sobre o desempenho financeiro das clínicas médicas, tá bom? Então é muito importante esse conhecimento e a gente trouxe uma pessoa aí mais do que especial para estar aqui conosco hoje, esclarecendo, né, os pontos relacionados à questão da reforma tributária, tá bom? A Cristiane entrou aqui, obrigado Cristiane pela sua presença. Pessoal que está aqui já, eu queria colocar aqui para pegar esse aviãozinho que está aqui no canto inferior direito e compartilhar essa live com pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês. Por quê? Para trazer mais pessoas para a live para ouvir esse conteúdo, tá? Que é um conteúdo extremamente rico, extremamente útil, né? Para quem quer ter sucesso, para quem quer prosperar aí, tá bom? O grande amigo Alexandre Campana chegou aqui, né? Aline, pessoal chegando aqui, obrigado aí pela presença de vocês, tá bom? Reflexos Solares entrou aqui também. Muito obrigado, pessoal, pela presença de vocês aí. Deixa eu só ver aqui, Lucas, você pode me solicitar para entrar ao vivo aqui comigo, tá bom? Para o pessoal já ir te conhecendo aqui, tá bom? Boa noite, Alexandre, boa noite, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Já vou lembrando vocês que no final da live nós teremos algumas novidades aí, né? Alguns bônus, alguns agrados aí para vocês que ficam com a gente aí até o final. Meu grande amigo Stanislau aqui da Hemoclin, acessou aqui. Olha, pessoal, eu tô aqui com a camisa da Manada Rica, né? Manada Rica é o nosso, digamos assim, o nosso nome, né? Para as pessoas que querem prosperar. Participem, né? Já que nós somos seres que a gente não vive sozinho, né? A gente vive em grupo, numa manada, então vamos fazer parte da manada rica, da manada próspera, da manada que cria riqueza, da manada que prospera, da manada que tem sucesso, né? Você pode escolher, você pode ficar na manada pobre ou na manada rica. Então, vamos ficar todo mundo aí na manada rica, tá bom? Boa noite, Monique, seja bem-vinda aqui ao perfil. Tô aguardando o Lucas sinalizar aqui para mim. Lucas, você coloca aqui solicita aqui para entrar ao vivo comigo, tá bom? Tá? Para que eu possa para que você possa entrar aqui na live. Felipe Aguiar, Blaise Advocacia solicitou aqui. Então pronto, vamos, pessoal. Bom, deixa eu contextualizar para vocês por que a gente resolveu fazer essa live hoje, tá? Vejam, 65% dos médicos tem uma clínica. E mesmo quem não é médico, tá? Mesmo quem não é médico. Oi, Lucas, boa noite, meu caro. Olá, doutor Francinaldo, boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Você está me ouvindo bem? Estou sim, você? Estou bem também, ouvindo bem aqui, tá? Obrigado, Lucas, pela sua presença. Eu sei que você tem uma agenda extremamente corrida, mas obrigado aí pela disponibilidade. E obrigado também a Meet Focus, né? A Júlia, ao Tiago, a toda a equipe da Meet Focus aí, que presta aí um serviço de excelência para os médicos, né? Soluções financeiras e que
é parceira nossa aí nessa caminhada, tá bom? Obrigado, Francinaldo, em nome da Mitfocus, da Da Blesa Advocacia, da Bless, exatamente. MF8. Obrigado. Então, Lucas, eu estava dando aqui as boas-vindas ao pessoal, estava pedindo para o pessoal compartilhar a live, né, com pelo menos 3 pessoas do perfil, porque esse é um tema extremamente importante, né? E também as pessoas precisam conhecer melhor e precisam saber o que fazer, né? Então, eu estava contextualizando aqui que mais ou menos 65% dos médicos têm uma clínica, um consultório, eles têm uma PJ, vamos falar assim, tá? Bom, e todo médico que monta uma PJ, uma clínica, ele quer crescer, ele quer prosperar, ele quer ter sucesso na carreira, ele quer que aquilo seja para ele uma fonte de renda e não simplesmente algo assim, sem nenhum sentido, que não agrega valor. Bom, acontece, pessoal, que para ter o sucesso financeiro, tá, é muito importante você controlar, digamos assim, os gastos, né? Você controlar o quanto está saindo do caixa da sua empresa. Tem várias pessoas entrando aqui no perfil. Pessoal que ainda não segue o perfil, pessoal, vamos seguir aqui o perfil Francinaldo _ Metamédico. A gente tem conteúdo aí muito rico aí para vocês que querem ter sucesso na carreira, que querem prosperar na carreira de vocês. Mesmo não sendo médico, mas lidando com a área da saúde, querendo enriquecer com saúde aí, conte com a gente, tá? Então, pessoal, o que acontece? É muito importante isso. E um dos principais, eu vou usar o termo que eu aprendi com a Júlia aí na Meet Focus. Um dos principais ralos financeiros que a gente tem é exatamente o ralo tributário. Quer dizer, por conta de uma falta de um planejamento tributário, tanto como pessoa física quanto como pessoa jurídica, cerca de 85% dos profissionais médicos acabam pagando mais tributos do que deveriam. Tá? Então, esse é um número muito grande, é muito dinheiro que vai para a mão do governo, que a gente já sabe muito bem como é que costuma ser utilizado. E também, pessoal, esse gasto ele acaba impactando na precificação dos seus serviços. Então, se você tem um custo muito alto para prestar o serviço, você acaba tendo que cobrar mais caro e muitas vezes acaba perdendo o cliente, digamos assim, para a concorrência. E, claro, isso também diminui a sua lucratividade, diminui a eficiência do seu negócio, além de poder gerar problemas futuros com sanções, restrições, etc. Tá? Então, pessoal, o planejamento tributário eficiente é crucial para quem quer ter sucesso, tá? Tanto como pessoa física quanto pessoa jurídica. E a gente está aí no furor aí da reforma tributária, e essa reforma tributária que está sendo aí votada, está sendo transitada aí nas instituições, ela terá impacto para os médicos. Haverá um impacto aí na questão do desempenho financeiro das clínicas. Então, é preciso entender quais serão esses impactos e também saber o que fazer para minimizar esses impactos, né? E não ter nenhum problema com o fisco. Então, é por isso que eu trouxe aqui, que eu convidei aí o Lucas, tá? Para o Lucas Augusto Leis. É isso, Lucas? É Leis mesmo? É Ou é less. Leis? Leis. Então, Lucas Augusto Leis, ele que é advogado, né, é formado em Direito, membro da Comissão de Direito Tributário da OAB de Campinas, ele é sócio do BMP Group, ele tem experiência de 5 anos no grupo Meet Focus com planejamento tributário, constituição de holding. Esse é um tema importante também, Lucas, que depois a gente vai tratar aqui, que é o planejamento sucessório, além de participar do grupo de desenvolvimento da plataforma Meet Focus por meio da criação de regras de negócios tributários e validação das melhorias implantadas no software. Tá? E também ele é advogado com experiência em recuperação de crédito fiscal e consultoria tributária. Portanto, tem uma bagagem enorme aí, né, Lucas, para falar disso. E aí, a gente pode começar, Lucas, você se apresenta, fala um pouco de você, e a gente entender primeiro assim, quais são os sistemas, os regimes tributários que existem no nosso país, e por que é importante a gente conhecê-lo? E quais são, claro,
aqueles que mais comumente as clínicas médicas se encaixam. Obrigado, Francinaldo. Como você falou, eu faço hoje parte do grupo MIT-Focus e do grupo BMP, que tem uma advocacia voltada para a classe médica. Então, hoje, eu faço parte do grupo da diretoria jurídica e nosso foco é voltado para trazer planejamento tributário para a área médica. E o intuito da nossa reunião de hoje seria falar um pouquinho sobre o impacto no setor da saúde, como que a reforma tributária ela vai impactar na rentabilidade de uma clínica ou de um consultório. Como você falou, hoje a estatística mostra que 89% dos médicos pagam impostos a mais. Ou seja, nós temos aqui eu errei por 4, então. Eu falei 85, mas tá valendo. É mais ainda. Então, assim, o que a gente busca hoje? Tornar a estatística diferente, trazer os médicos que querem ter um sucesso financeiro na sua clínica, no seu consultório, através da rentabilidade, para que ele possa melhorar a gestão, possa melhorar a precificação dos seus serviços, possa analisar o custo. Quando não consegue aumentar esse valor de prestação de serviço, olhe para o custo. Um dos pontos do custo é o cálculo tributário. Quanto que custa esse imposto? E aí, pegando o gancho sobre os regimes tributários. Hoje, no Brasil, nós temos 3 regimes que são utilizados para todas as empresas. Temos o regime inicial, que é um regime de entrada, para quem está começando com o faturamento, seria o Simples Nacional. O Simples Nacional, pelo nome já diz, olha, ele é um regime que seria simples, em teoria. Nós temos um segundo regime, que é o lucro presumido. O lucro presumido acaba presumindo quanto de lucro a empresa tem. Tem uma regra do governo que estabelece algumas alíquotas para a presunção do lucro. E o terceiro regime é o lucro real. O lucro real é a análise das despesas e da receita. Então, eu vou analisar qual é a rentabilidade do negócio no lucro real. E aqui, no lucro real, ele vai ser o mais parecido após a reforma. Então, trazendo hoje, por quê? O lucro real ele analisa as despesas. E a reforma ela está estimulando e incentivando que a gente tenha uma melhor gestão dessas despesas. Por isso que o médico, para ter sucesso, para que ele tenha mais rentabilidade, ele vai ter que olhar para o sucesso do seu negócio. Então, trazendo agora para a realidade das clínicas e consultórios médicos, as empresas hoje, médicas e consultórios, elas estão enquadradas ou no Simples Nacional ou no lucro presumido, na sua grande maioria. O lucro real fica para empresas que têm uma rentabilidade muito pequena ou que trabalham no negativo. Vou citar aqui hospitais, grandes conglomerados da área médica utilizam o lucro real. Mas se a gente pegar hoje os 600 mil médicos que estão no mercado, nós temos a grande maioria nesse perfil do Simples Nacional e do lucro presumido. E aí, quando a gente trata do Simples Nacional, o que é o Simples Nacional, pessoal? Quando a gente fala no DAS, que é o documento de arrecadação do Simples, que é uma guia que o seu contador envia todo mês para você. Tem aquele imposto único. Então, nada mais é do que o DAS, ele foi criado em 2026 para que você pudesse reunir todos os impostos e que tivesse uma arrecadação simplificada. Hoje, na área médica, para você começar a ofertar o DAS, você já começa com uma alíquota de 15% no Simples Nacional. Normalmente o contador vai chegar para você e vai falar, olha, você quer reduzir a sua carga tributária no Simples Nacional? Eu preciso aplicar o famoso fator R. O que seria o fator R? Hoje, o fator R seria 30% de faturamento. Ou seja, é o lucro presumido. O fator R ele seria para você para você diminuir dentro do Simples Nacional a alíquota. Então, se você fatura 10 mil reais no Simples Nacional, e utiliza de um fator R, você teria 3 mil reais de folha de salário ou prolabore, para que você comece no Simples Nacional pagando 6%. Então, normalmente, aplica o Simples Nacional
para um recém-formado que está iniciando a sua profissão e tem um recebimento até 15 mil reais. E aí vai ter uma alíquota pequena. Agora, quando a gente fala de um consultório um pouco mais especializado, já tem um faturamento maior que 40 mil reais, a gente começa a olhar para o regime do lucro presumido. E aqui, qual que é a principal diferença do lucro presumido para o Simples Nacional? No Simples Nacional, a gente tem uma única guia e um único pagamento. Já no lucro presumido, os impostos não são consolidados e você vai ter que pagar todo mês 5 impostos. Então vamos lá. Vai pagar o ISS do município, vai pagar PIS, vai pagar COFINS, imposto de renda e CSLL. Se tiver funcionário, paga a parte do INSS, mas o imposto sobre serviços são esses 5. E aí o que acontece no lucro presumido? Hoje, todos do lucro presumido, eles começam com uma alíquota de 13,33. O pessoal tá me escutando? O som Tá tá tudo bom? ok com o áudio, tá tudo bom aqui. Pra mim, pelo menos, tá tudo bem. Pessoal, tá tudo ok com o áudio do Lucas? Sinalizem, por Olha, gentileza. É que eu tô essa... escutando um pouco de retorno. Não, aqui pra mim tá super tranquilo. Pessoal, é extremamente importante entender essa dinâmica, porque ela é a base, né, das coisas que se faz, né? E entender qual é o melhor regime para um determinado momento. Olha, a doutora Ana Lúcia está aqui, grande doutora Ana, meta-neurocirurgiã aí em São Paulo, está aí. Obrigado, doutora Ana, muito legal, obrigado pela sua presença. Então, é muito importante entender essa dinâmica para poder, digamos assim, transitar de forma vantajosa para a gente, claro, né? Dentro desses regimes, ok? Então, Lucas, por favor, fique à vontade, tá tudo bem. Perfeito. E aí, quando a gente está tratando do lucro presumido, a gente está falando, olha, dependendo do ISS do seu município, hoje o ISS dos municípios, vamos pegar aqui o caso de Campinas, está 5%. Então, no lucro presumido, a sua alíquota já começa em 11%, mais o ISS do município. Se o ISS for de 5%, você vai ter uma alíquota de 16%. Sim. Então, olha, no Simples Nacional, quando você começa até 15 mil reais, você paga 6%. Você já mudando de regime, você começa a pagar 16%. Aí que vem a questão de, olha, não dá para pagar 16% dentro de uma rentabilidade muito pequena que é a área de serviço. Aí começa a olhar para a questão do custo tributário e nascem as oportunidades dentro da área médica. Para quem é especialista, entende no assunto, a gente pode aplicar benefícios tributários dentro do lucro presumido. Hoje, para que a clínica e o consultório ele esteja eficiente, nós temos dois benefícios que nós podemos aplicar dentro do lucro presumido. São eles: equiparação hospitalar. O Francinaldo já sabe como funciona, então já está eficiente nessa parte, mas muitos colegas... Pode falar. Com certeza, Lucas, e aqui eu vou dar meu depoimento, né? Graças ao trabalho da MIT Focus, que é quem faz a contabilidade da clínica aqui, da FG Clínica, todo ano a gente tem uma economia tributária, né? Você sabe muito bem, né, Lucas, que eu falo que a gente dá menos droga para o viciado, né? Que o governo é um viciado em droga. Quanto mais você paga imposto, mais ele quer que você pague. Quando eu faço live com o Thiago é bem legal, porque o Thiago é bem incisivo nisso, né? E graças a Meet Focus a gente tem dado menos droga para o viciado. Infelizmente tem que dar alguma coisa, não tem jeito. Mas quanto menos droga a gente der para o viciado, mais recurso fica para a gente para investir no projeto, para fazer a clínica crescer, etc. É isso aí, Lucas. Obrigado, Exatamente. parabéns a Meet Focus aí pelo excelente trabalho que presta. Obrigado pela confiança, Francinaldo. Então, nesse ponto, quando a gente fala de vamos tornar uma clínica eficiente na gestão de tributos, é exatamente isso. Identificar as oportunidades, porque hoje o médico ele acaba trabalhando muito, acaba produzindo muito, e esse faturamento vem, e assim, simplesmente, se a clínica não se posicionar em buscar uma rentabilidade melhor, vai pagar um imposto de um contador generalista, que não é específico da área médica. Então vai pagar um imposto muito alto. Hoje, aplicando a equiparação hospitalar, pensando que
a clínica está pagando 16%, fica entre 14% a 16% de imposto. E se aplicar a equiparação hospitalar, a clínica cai 5%, então fica 8% de imposto, 8, 9% de imposto. Então é uma diferença no final do ano, isso faz muita diferença. É mais rentabilidade, é um 14º que o médico não tem. Exatamente. Então, hoje, o governo, ele adora dinheiro. Ele não sabe gastar, ele só quer arrecadar. É um viciado Então, em drogas. exatamente. Ele adora. O que ele mais quer, inclusive vou falar aqui um pouquinho sobre os reflexos da reforma, é Sim. buscar antecipar esse dinheiro de forma Ah, automática. A hora que o como? Peraí, repete governo, aí, Lucas. o que o É, governo, o que o governo quer é antecipar os impostos de forma automática. como assim? A hora que o convênio pagar na sua conta bancária, o leão vai morder. Ele vai Ah, pegar. ele já vai ser tipo um desconto na fonte. Exatamente, só que isso no seu banco. A Olha Receita está só, pessoal. trabalhando num projeto que se chama Split Payment, que é o quê? Na fonte. O banco vai ser obrigado a descontar o imposto. É o PIX automático do governo. O convênio paga, ou o paciente pagou no cartão de crédito, a instituição tem que mandar para o governo o dinheiro que é do imposto. E, e como é que tá o. Nossa, mas que, que coisa, né? Bom, não precisa nem Exatamente. comentar isso aí, né, pessoal? É impressionante como o governo é ávido, né, por dinheiro para sustentar aí as mordomias deles. Mas a minha pergunta como é que tá isso, assim, em termos de. Já aprovou, já votou, vai funcionar, não vai? Como é que vai? Mas, enfim, fica à Legal. vontade. Isso. Dando Pessoal, aí, rapidinho, pode. Lucas, quem tiver perguntas aqui, pode colocar aqui. Aproveitem, pessoal, porque isso aqui é extremamente importante. O Lucas está trazendo tudo mastigado para a gente, numa linguagem que a gente consegue entender, porque nós não somos, né? Apesar de termos um certo conhecimento de finanças, mas a gente não é expert na área, a gente não está lá. E a gente sabe que muitas das decisões que são tomadas pelos políticos, elas são tomadas na surdina, na calada da noite, quando não tem ninguém vendo. A gente só é surpreendido no dia seguinte pela decisão já tomada. Então, aproveitem aí para perguntar, para tirar dúvidas, porque é muito importante. Lucas, obrigado. Imagina. E dando continuidade em relação ao regime tributário, a gente está falando, olha, hoje o imposto de um recém-formado no Simples Nacional começa em 6% e conforme o faturamento vai aumentando no Simples, ele é progressivo. Então, quanto mais fatura, mais imposto paga. Que chega, a gente coloca aqui um indício que a partir do momento que você fatura 40 mil por mês, tem que revisar o seu planejamento tributário. Que é olhar, olha, está faturando 40 mil e você está no Simples Nacional, é o momento de procurar ou um especialista ou falar com o seu contador que o regime não é um indício que não está adequado, que você pode Ok. mudar para o lucro presumido. E aí, você navegando entre esse regime do lucro presumido e do lucro do Simples Nacional, o que vai afetar na reforma tributária? Aí eu vou começar aqui falando sobre um contexto da legislação, qual que é a base legal dessa reforma. Porque tanto se fala em reforma e já são mais de 30 anos em discussão. Nós falamos da primeira vez na reforma tributária, assim que aprovou o Plano Real, lá em 98, já começaram as discussões em relação, precisamos ter um sistema tributário adequado. E isso só acontece depois de 30 anos. E aí o que aconteceu? Nós aprovamos um projeto de lei a uma emenda constitucional no dia 20 de dezembro de 2023. Aqui deu o início da reforma, foi um marco histórico tributário que, olha, nós vamos extinguir o ISS, nós vamos extinguir um imposto de produto, o ICMS, e nós Uhum. vamos transformar o nosso sistema em algo consolidado. Então, o que vai acontecer? Lá no dia 20 falou o seguinte, que PIS, a COFINS, o ICMS, o ISS e o IPI
seriam extintos e nós teríamos um único imposto, o IVA. O IVA. Exatamente. Aí o que aconteceu? De lá para cá, a gente tem uma linha do tempo aí de 9 meses, nós tivemos a apresentação de 2 projetos hoje no nosso Congresso Nacional, que estão em votação para o quê? Para definir as regras de como vai ser a aplicação do IVA. Porque a gente está falando no seguinte, que nós temos 5 impostos que foram transformados em um e que vai direcionar todo o sistema produtivo do país. São empresas e prestadores de serviço. Aqui nós temos os médicos e as médicas, consultórios. E aí, por isso que essa legislação é a mais importante, porque vai ditar as regras. E adianto para vocês, vai aumentar o imposto. Por isso, vai aumentar. Vai aumentar. Então, eu já posso aqui colocar, no mínimo, 4% de aumento do que você paga hoje. Aí o que nós temos de projeto de lei que está no Congresso é importante. O PL hoje, 68 de 2024. Esse projeto ele já passou pela primeira votação e hoje está no Senado, aguardando a segunda votação. Como que funciona a aprovação de um projeto das regras da reforma? Ele precisa passar no nosso Congresso, que hoje é composto por 2 casas, a Câmara e o Senado. Ele foi aprovado na Câmara, ele tem que ser aprovado no Senado e vai para a assinatura do presidente. Aí, nesse momento, a lei está valendo, quando o presidente assina. Se tiver alguma modificação lá no Senado, ele tem que voltar para a votação da Câmara. Ele tem que ser aprovado pelas 2 casas, sem modificação. Aí a regra assinada pelo presidente passa a valer a partir do momento que entra em vigência. Só que nós temos já um cronograma importante. Aqui nós temos um cronômetro. São 16 meses para já pensar num planejamento de como você entra na reforma tributária de uma forma, não vou dizer aqui suave, mas que seja adequada, porque todo mundo vai sofrer um impacto. E aí... Bom, Lucas, eu queria só aproveitar aqui para dar as boas-vindas aqui no perfil ao doutor Eduardo Costa, que está aqui, exímio cardiologista aqui na região, aqui no Pará, né, e um dos melhores que a gente tem aqui. E hoje eu estive com ele hoje à tarde, a gente estava gravando um programa, que ele tem um programa aqui na televisão, que é a Hora da Saúde. Então, domingo agora, pessoal, às 9 horas da manhã, correto, professor? O senhor que está aí? Na RBA, no canal da RBA e em todas as outras streams, a gente vai estar falando sobre doença de Parkinson e epilepsia. Obrigado, professor, mais uma vez pela oportunidade e obrigado por estar aqui no perfil. A gente está falando aqui hoje dos impactos dessa reforma tributária que está sendo aí tramitada sobre o desempenho financeiro das clínicas e consultórios médicos. E o Lucas está explicando muito bem aí como que a coisa está se desenhando e que se for aprovada do jeito que está, vai levar ao aumento de impostos aí para todos, para todos que estão no lucro presumido, correto? É isso, né? Hoje para todos os regimes tributários. Toda a população teria um impacto, porque a gente vai mexer também com o imposto de produto, que é o ICMS. Tá. Ou seja, é o viciado querendo mais drogas e ele está sempre querendo mais drogas aí para sustentar aí as mordomias, né, que a gente já sabe muito bem. Mas, enfim, Lucas, continue, por favor. E aí nós temos também o projeto hoje do PL 108 de 2024. Esse é um projeto que ele vai tratar do comitê gestor. Da mesma forma que nós temos no Simples Nacional, foi criado em 2026, um comitê gestor do Simples, aqui nós estamos criando o quê? São 58 vagas que vão dominar o Brasil. São 58 vagas que vão ditar, depois que criado o comitê gestor do IVA, as regras do país. Porque são essas 58 pessoas que serão os dirigentes desse comitê gestor, que vão fiscalizar, que vão arrecadar e vão distribuir essa receita entre União, estados e municípios. Por isso que o projeto 108 e o projeto 68 de 2024 são os projetos mais importantes
da nossa vida empresarial, profissional, porque toda a população terá impacto. Ok. Então, assim, né, pessoal, ainda tá tramitando, né? Como você colocou, já aprovou lá Na na Câmara, Câmara, na Câmara e está transitando agora no Senado, Senado, tá? exato. E o 108 está só na Câmara ainda. Ele passou pela primeira votação. Só vou dar um spoiler aqui, que eles publicaram a primeira versão do texto, que coloca que teria o pagamento do ITCMD, que é o Imposto de Herança e Doação, para os dividendos, quando você faz diferente do contrato social. A maioria dos médicos, a gente pode ver pela prática, não pratica os dividendos conforme está no contrato. Se você Verdade. se encontra nessa situação, acontece que o governo quer tributar essa diferença. E Lucas, e você também trabalha com a questão de hold, né? Que está incluída aí no planejamento sucessório. Isso vai mudar também os contratos sociais, possivelmente, né? Porque Exato. algum ajuste vai ser feito para já prevendo já se antecipando a essa medida, né? De querer morder essa diferença aí do, do recebimento dos dividendos, não é? Nós estamos hoje buscando mecanismos legais para contornar esse aumento do imposto e também mecanismos que deixem o médico confortável com essa situação, mas que busquem rentabilidade. Então, como Claro, estruturar aqui uma holding? Então, a gente vai ter, já pelo texto, prever o quê? O aumento da progressividade hoje do ITCMD. Vou pegar aqui o caso de São Paulo, nós temos também em Santa Catarina, que nós possuímos alíquotas de imposto definida. São Paulo hoje é 4%, ou seja, fez uma doação ou tem um inventário, você paga 4% de imposto. O que acontece? A lei da reforma foi aprovada a progressividade do imposto, ou seja, o imposto de herança ele vai sair de uma alíquota hoje de 2 até 8, a depender do tamanho da herança. Ou seja, nós estamos dobrando a quantidade de imposto da herança. ah, é. Então, por isso que é Você, importante falar em planejamento sucessório. É um bom momento, nós temos aqui um cronômetro de 16 meses, contando para entrar em vigor essa reforma, para que você possa se organizar e antecipar movimentos. ok. E Lucas, do ponto de vista dessa antecipação de movimentos, vamos pensar assim, o que pode ser feito? Porque assim, Legal. eu estou pensando aqui com meus botões, né? Não com meus botões, mas com a minha camisa aqui da Manada Rica, que não tem botões. É, o, o que a gente pode fazer? Porque eu não, pelo menos assim, eu não consigo enxergar aqui algo possível ou factível, porque o Legal. que a gente pode. E no que a Meet Focus e a Bless pode ajudar a gente aí, porque é, a gente está sendo. Quando eu falo a gente, eu estou falando dos médicos, tá, pessoal? A gente é bombardeado por mordir, a gente é mordido de todos os lados. O plano de saúde quer te morder, glosando sua produtividade, né? Os hospitais querem morder uma parte do que você produz, o governo morde uma outra parte. Vai chegar uma hora que não vai valer a pena mais a gente trabalhar, vai ser melhor ficar em casa e fazer outra coisa, vamos virar aí, aprender outras profissões, porque enfim, isso é um desabafo meu, tá, pessoal? Um desabafo do Francinaldo. Assim, Tá chegando num assim, ponto em que a gente vai, sei lá, vai ficar em casa, porque assim trabalhar só para sustentar político, só para sustentar isso, não tem condições, né? Vai ficar realmente inviável o negócio. Mas, é muito triste a gente falar de um país que tem tanta oportunidade como é o Brasil e tem uma carga tributária tão alta. É a maior carga do mundo e é para ser a maior carga do mundo em IVA. Então, quando a gente fala assim de possibilidades, a gente está hoje num período que nós podemos antecipar movimentos, a gente pode
planejar de forma adequada essa entrada na reforma tributária. E aqui eu vou citar, dentro do lucro presumido, que as clínicas que faturam mais que 40 mil, elas estão enquadradas, nós temos 3 planejamentos. O primeiro, equiparação hospitalar, que é o quê? Que reduz 5% da sua alíquota se você faz procedimento. Então, aqui tem algumas condições que nós podemos verificar, mas equiparação hospitalar, 5% de desconto que você vai rentabilizar. Segundo planejamento que nós podemos aplicar numa empresa médica do lucro presumido, desde que todos os sócios sejam médicos, é o ISS fixo. Hoje, o que nós temos? Nos últimos 3 anos, nós temos uma jurisprudência que pacificou a utilização do ISS fixo junto com a equiparação hospitalar. Ou seja, nós estamos falando de 5% mais 2 ou 5% de imposto de forma legal. Então, eu estou falando que a gente pode levar 7 a 10% de economia. Para você ter uma ideia, Francinaldo, hoje uma clínica eficiente, um consultório, paga em torno de 8% de imposto, até menos. Se pratica só procedimento hospitalar, paga 6,5% de imposto, ou seja, a cada 100 mil vai pagar 6.500 reais de imposto, de forma legal, de forma segura e que você possa organizar e regularizar as suas receitas, que a gente sabe hoje como que está o mercado médico, muitos repasses frios. Então, a gente tem essas maneiras de regularizar o repasse médico. Olha, então, existem caminhos, né, para estar se organizando aí, pessoal. Então, vamos atentar aí para essas colocações aí do Lucas, porque isso é importante. A gente tem que se proteger, ou tentar se proteger dessas mordidas aí, senão vai ficar como a doutora Andréia, né? A doutora Andréia colocou aqui, Andréia Maquiche, né? É a mesma sensação, Frank, um absurdo frente à tamanha responsabilidade que temos. É verdade, a gente já tem uma responsabilidade, né, com relação ao cuidado do paciente, mas infelizmente o governo não quer saber disso, André, ele quer saber do dele. Tanto que lá na legislação tributária nós somos prestadores de serviço, né? Nós estamos enquadrados lá na prestação de serviço. Então, infelizmente, as pessoas, assim, a visão que se tem é essa, né? E a gente, enfim, se a gente não tomar uma atitude individual ou coletivamente, vai ser difícil reverter isso aí. O Alexandre está perguntando aqui o que mudará para as cooperativas como a Unimed. Muda alguma coisa para os grupos, né? Vamos falar de grupo até para as operadoras de saúde também, incluindo não só as Perfeito. Unimed, mas as outras. A gente tem uma mudança grande em relação ao sistema cooperativo. Então, vamos citar aqui a Unimed, que é a mais famosa, que vai transformar a Unimed na mesma alíquota que você tem hoje de um consultório médico. A proposta inicial seria o seguinte: cooperativa, que é terceiro setor, e empresa privada paga o mesmo imposto, a mesma alíquota, que seria próxima de 11%. Só que, na segunda aprovação, a hora que subiu para o Senado, a cooperativa simplesmente teve um lobby muito forte no Senado, que simplesmente estão beneficiando a cooperativa por conta que o impacto seria muito alto. Porque hoje nós temos um sistema cooperativo muito forte no Brasil. Sim. Então, se fosse equilibrar essa alíquota, a gente teria a quebra de muitas cooperativas. Então, ainda não foi aprovado o texto, mas a primeira fase já passou e deixou a Unimed em um caráter favorecido. A princípio, está favorecido. Só que o que a gente tem nos bastidores seria que a Unimed, o sistema cooperativo e sistema, aí eu trago aqui também, sistema financeiro, pagaria a mesma alíquota que um banco e a cooperativa pagaria a mesma alíquota de uma empresa médica, para que pudesse equilibrar a competitividade do setor. Entendi. Se não houver esse ajuste, as cooperativas vai ficar inviável, né? Exatamente. Vai então, ficar assim, inviável, porque tiraria a vantagem, né,
Exato, Francinaldo. O que que acontece? Por que que o governo ele está fazendo uma reforma tributária? Porque o impacto dentro da nossa, dentro da globalização, a gente não é competitivo. Eles estão fazendo o seguinte: eles estão pegando a indústria, setores vão ser beneficiados, e eles estão pegando a classe de prestação de serviço que movimenta o país e equilibrando. Ou seja, eles estão onerando muitos prestadores de serviços e Aham. indústria, alguns setores sendo favorecidos para que tenha competitividade. Por que isso está acontecendo? Porque o imposto de venda de serviço e o imposto de serviço, eles estão sendo unificados. Então, Uhum. não vai ter uma regra mais para serviço e uma regra para produtos. Seria a mesma regra para os dois. Eu vendo um produto ou eu vendo um serviço, o imposto é o mesmo. Então, Exatamente. isso que mudaria hoje com a reforma tributária. Eu quero trazer aqui algo importante, até para a gente falar sobre os reflexos. Hoje, como que ficaria? Eu comecei tratando no início que o Simples Nacional, a gente paga 6%, uma empresa que fatura 40 mil reais pagaria em torno de 13,50 no Simples Nacional. Na reforma tributária, o que, que acontece? Ela pagaria 17%, que é o aumento mais ou menos de 4%. Exato. E aí, qual que é o ponto? A partir do momento que a reforma entra em vigor, isso já em 2026, 2026 vai ser o ano do caos, nós teremos 7 impostos, nós vamos ter 7 impostos. Os 5 atuais, mais o IVA, que é composto por dois, o IBS e a CBS. Então, 7 impostos. É muita coisa, é muita bagunça. Exato. Nossa, ainda tem. E essa bagunça vai ficar um ano ou Um mais? um Um ano, que é ano. o ano da calibragem, para ser Né? como que vai calibrar o sistema tributário. Então, em 2026, nós teremos 7 impostos para o governo poder, como vai ser um único imposto, para ele poder calibrar os seus sistemas e os sistemas bancários. Ou seja, o ônus cai sempre no contribuinte aqui, né? Se é que a gente pode usar essa palavra aí, porque contribuinte a gente entende como sendo algo voluntário, e a gente sabe que não é nada voluntário, é obrigatório, né? É, Exato. tem uma pergunta aqui da Endoscopia em Foco. Boa noite. O ISS na cidade de São Paulo é fixo 2%, certo? Eu não sei exatamente quanto é o ISS lá, mas é isso, Hoje, 2%? hoje, o ISS de São Paulo ele é 2% sobre o seu faturamento. Sobre o Quando a gente faturamento. fala, quando a gente fala sobre o planejamento do ISS fixo, é você parar de pagar esses 2% e você utilizar uma alíquota fixa. Hoje, para São Paulo, está 1.900, 1.519 até 5 sócios. Então, ao invés de você pagar o ISS todos os meses sobre o que você fatura, você para de Pagar esse pagar valor. e paga o ano inteiro 1.519 para até 5 sócios. Mas todos os 5 sócios têm que ser médicos. Tem que ser todos médicos. É, aqui na clínica já não daria, porque eu tenho sócios que não são médicos. Exatamente. Ou Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pagar a faculdade para todos eles, para se formarem. Vai ficar mais barato do que... esse exato, porque é uma economia vantajosa, porque assim, o ISS fixo, ele tem acima de 5 aí aumenta um pouquinho a 3.800, é até 10. Ele trabalha com uma progressividade, uma tabelinha. Então até 5, até 10, até 20, até 40 e acima de 40. Então os valores vão aumentando por sócio. Mas você tem uma economia de quase 90% no ISS de São Paulo, quando todos têm alguns requisitos, pessoal. E aí, voltando na questão do planejamento, para lucro presumido, nós temos um terceiro planejamento. Sim, É a parte do consórcio médico, que é o que? Evitar a bitributação. Ou seja, você tem vários colegas na empresa que produz, a clínica tem um faturamento, exemplo, de 100 mil, sócios, 2 sócios, e possui outros colegas que produzem, mas tem que tirar nota. Aí, sim. para você ter um pagamento, você emitir
a nota e depois pedir uma nota para o seu prestador, a gente tem um consórcio médico que evita essa bitributação. Aqui você teria que pagar pelo menos 20%, duas notas fiscais. Então a gente tem também um modelinho de consórcio médico. Seriam os 3 planejamentos que nós temos hoje viáveis e que geram retorno financeiro para a classe médica e geram aí rentabilidade de uma forma legal. Então, é algo que você pode planejar e pode aproveitar pelo menos o ISS, que está com seus dias contados, até 2032. Então, até 2032, daria para aproveitar o ISS fixo. Aí, trazendo um detalhe muito importante sobre a reforma tributária, que ela vai iniciar em 2026 com um imposto federal. Ou seja, o ISS ele é até Municipal. 2032. Isso, municipal. Aí, o que nós temos de oportunidade nesses momentos? A partir do momento de 2026, as clínicas vão precisar, e é fundamental e essencial. A gente não pode mais falar que não vai ter gestão financeira, senão o médico não sobrevive. Exatamente. Por quê? A partir da reforma tributária, nós teremos a análise das despesas, que é a mesma coisa como se a empresa tivesse no lucro real. Hoje, no Simples Nacional e no lucro presumido, a gente não analisa a despesa, Francinaldo. Se você fatura, você paga imposto. Analisa faturamento. Exato. E assim, a empresa pode estar no negativo e isso não vai impactar para o imposto. Com a reforma, o imposto é analisado a partir da rentabilidade. Ele vai pegar o valor do faturamento, o valor da despesa. E o que sobrar, essa gordura, você vai pagar imposto. Como é um livro caixa, como é um lucro real. Por isso que vai exigir do médico gestão financeira, gestão dos custos. Exatamente. Um grande amigo, Rafael Bastos, doutor Rafael Bastos, está aqui hoje. Rafa, um abração, obrigado aí pela presença aqui na live. Essa live ela é importante para todo mundo, principalmente para os médicos, né? Mas para todos, porque vai impactar todo mundo. O amigo Rodrigo Foronda, que tem o Instituto Foronda aí em São Paulo também. Pessoal extremamente importante que a gente está discutindo aqui hoje, viu? Porque o pessoal não está se atentando para os impactos que essa reforma vai ter sobre a carga tributária dos médicos. E só para colocar aqui, pessoal, não existe, pelo menos até hoje que eu tenha visto, nenhuma reforma tributária que leva à redução de impostos. Ou ela aumenta, ou ela melhora, ela torna a arrecadação mais eficiente. Porque o governo vive disso, o governo vive de arrecadação. A Receita Federal é um órgão arrecadador. Nunca eles vão fazer uma reforma que beneficie os contribuintes, como eles gostam de chamar, que na verdade não é contribuinte, mas eles falam que é. Então, nunca vai beneficiar. Vai beneficiar sempre a Receita. Então, pessoal, tem que ficar atento aí. Eu não sei se os nossos órgãos têm força política para fazer lobby lá também, porque se as Unimed conseguiram, outros setores provavelmente estão fazendo, mas o nosso, pelo que eu já percebi, é muito passivo nisso aí. Então, a gente vai ter que tomar atitudes individuais do planejamento tributário e contar com assessoria devidamente qualificada para fazer isso, porque senão vai virar um trabalho gigantesco que pode incorrer, inclusive, em contingências e etc. Então, tem que ter esse cuidado aí, pessoal. Tem que estar atento para isso, né? E, Lucas, mais uma pergunta aqui que o pessoal colocou. A mesma clínica, né? Então, teria que... Essa alíquota de 2%, ela teria que baixar essa alíquota, no caso do planejamento tributário que você tinha colocado, ela ficaria mais baixa do que 2%, não ficaria? No consórcio. No consórcio, ela fica mais baixa, porque, vamos pegar o exemplo, hoje num consórcio médico, se você fatura 100 mil reais e você tem uma divisão entre ali vários médicos, cada um vai pagar o seu imposto. Então, eu não vou pagar, a clínica não vai pagar, por exemplo, sobre 100 mil de faturamento, mas a clínica vai pagar sobre 30, e 70 ela distribuiu para os médicos que prestaram esse procedimento. Então, cada um no consórcio médico paga o seu imposto devido. Por isso que a gente não tem
a bitributação no consórcio médico. Ok. Bom, pessoal, a gente já está aí há 20, são 20 horas e 50 minutos. O pessoal aqui está presente aqui e a gente já recebeu aqui bastante informações relevantes sobre a questão da reforma tributária, né? Primeiro que nós temos aí um delta T aí de 16 meses, né, que é o tempo que isso está tramitando. Deve haver aumento de carga tributária em pelo menos aí 4%, né, para todos, né, para todos os serviços. O governo quer morder na fonte agora os pagamentos e não mais depois, como tem sido feito no regime do lucro presumido, principalmente, né? Quer dizer, as instituições financeiras, principalmente os bancos, já vão ter que tirar logo a parte do governo quando receber e aí depois você se vira aí com o resto, né? Quer dizer, mais mais uma afronta aí, né? A nossa ao trabalho, né? A quem produz nesse Aqui, país. aqui, Francinaldo, um ponto muito importante que você ensina na Mandada Rica é sobre ter capital de giro. E vai ser fundamental para as empresas. Vamos pensar, se uma empresa hoje, clínica, recebe de um convênio em 6 meses, acontece que ela recebe em janeiro, ou ela emite uma nota, ou recebe, o que acontecer primeiro, ela tem que o imposto vai ser retido. Ou seja, se ela recebe em 6 meses, ela vai ter que antecipar o imposto 6 meses, ou seja, capital Nossa. de giro. Então, ela vai precisar ter essa noção de capital de giro, de gestão financeira. Por isso, cada vez mais importante, a gestão tem que estar no negócio. Ela precisa fazer parte do dia a dia, precisa ter essas noções de capital de giro, qual é o preço do serviço, qual é a rentabilidade, para que você possa prestar um serviço. Como as despesas vão ser analisadas, você vai ter que analisar a rentabilidade. Hoje, a empresa não vai poder mais funcionar no prejuízo, senão você vai pagar um imposto muito, muito alto. Então, realmente, pessoal, diria que no mínimo preocupante. E na nossa live da semana passada, nós falamos sobre consórcio aqui, viu? E uma das ferramentas que o consórcio, uma das utilidades do consórcio é para gerar capital de giro, né? A um custo mais baixo aí. A Suelen brilhantemente explicou aí. E nós vamos ter outra live depois aí para frente. Bom, Lucas, estamos aí chegando no final aí da nossa live. Eu gostaria já de deixar um convite aqui para você, para em algum momento aí para frente a gente falar sobre planejamento sucessório, principalmente com essa questão aí da possibilidade de aumentar o ITCMD aí, né? Também dentro dessa reforma, acho que é importante a gente falar também, alertar os colegas aí como se protegerem aí dessa mordida. E também eu queria perguntar se você tem algum bônus aí para o pessoal que ficou aí até o final da live. Eu tenho um aqui, já vou falar daqui a pouco, mas eu queria saber se você tem como é que o pessoal entra em contato com você aí, quem tiver interesse em conhecer melhor, até em contratar os serviços realmente, para que a gente possa seguir. Perfeito. Eu vou responder aqui o colega, o endoscopista em foco, sobre a reforma tributária, sobre a renda. Então, a gente tem ainda que esperar o projeto de lei do governo, que ele vai falar sobre a renda, que é o imposto de renda, e a folha de salário, que é muito caro hoje manter funcionário com uma cota patronal de quase 30%. Então, ainda não temos um projeto oficial, se fala assim nos bastidores. Então, entendo aqui que é conversa de corredor, que eles estão trabalhando no imposto dos dividendos. Apesar do ITCMD vir para os médicos de forma desproporcional, eles queriam tirar a isenção dos dividendos e aplicar um imposto sobre dividendos. Então, é algo que a gente está aqui acompanhando a qualquer momento que sair alguma novidade sobre o mercado. A gente está com um projeto, até, Francinaldo, nós criamos um perfil hoje chamado Tio do Ivão, para homenagear a maior alíquota do mundo, o nosso IVA, que virou Ivão, porque é muito alto. Então, a gente vai publicar... Qual que é o perfil? É Tio do arroba Ivão. tio do Ivão. Ivan. Ivão. Ou Ivan.
Isso que é o IVA aumentado. Tá aqui, pessoal, o perfil para vocês seguirem aí. É no Instagram, Isso é? é Instagram. A gente está com um projeto de levar conhecimento especializado para clínicas, empresas, sobre a reforma tributária, sobre os impactos da reforma. Excelente, Lucas. E Bom, sobre então, bônus, o mais importante. Então, a gente tem aqui um trabalho de hold. Para quem ficou até o final dessa live, nós estamos concedendo um desconto de 15% para quem se organizar por meio de uma holding patrimonial, familiar ou de negócios. E também 15% para a consultoria da reforma tributária para clínicas e consultórios médicos. ótimo. E quem quiser ter acesso, entre em contato com você no direct, é isso? Aqui pelo Exato. Instagram? Pode entrar em Qual que é o contato Instagram? tanto Você pode colocar aqui. isso da Bless Advocacia ou pelo canal do tio do Ivan. Tá bom, então. Beleza, então, pessoal, vamos aproveitar aí. E aqui também, pela Manada Rica aqui, pessoal, a gente também tem um bônus para vocês de 10% na aquisição do curso Enriquecer Faz Bem à Saúde, o curso que já transformou a vida financeira de mais de 15 mil médicos aí em todo o Brasil, e mais, eu vou falar até mais de 15 mil profissionais. Basta entrar no link aqui na bio e falar com a Lígia. A Lígia está aí e a Lígia ela vai passar para vocês o cupom, além de conversar e mostrar outros produtos que a gente tem na plataforma Manada Rica, tá? O Netflix do sucesso na carreira médica. Então, quem quiser acessar a plataforma, www.manadarica.com.br, você tem 7 dias gratuitos e depois, claro, se você gostar do conteúdo e achar que vale a pena, você faz a assinatura. A gente tem os planos mensal, semestral e anual, tá bom, pessoal? Então, queria agradecer aí a presença de todos vocês. Lucas, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. A Meet Focus também. Já fica aqui o convite para a gente fazer uma live sobre planejamento sucessório, falando muito de hold, né? Que o pessoal tem muitas dúvidas. E eu quero dizer para vocês aí que as nossas lives acontecem todas as quintas-feiras, às 20 horas aqui no perfil, e sempre a gente trazendo conteúdo relevante para vocês, para que vocês possam conquistar a carreira, né? O sucesso na carreira de vocês, tá bom, pessoal? Lucas, obrigado mais uma vez. Pessoal, obrigado. Foi um Uma prazer. ótima noite para todos e até a nossa próxima live, tá bom? Vamos todos juntos enriquecer com saúde. Um abração. Tchau, tchau.